Desde que o Exame Unificado Nacional existe, mais de 5 milhões de pessoas já se sentaram para fazer a primeira fase da OAB. E os dados revelam algo que vai contra tudo que você provavelmente acredita sobre essa prova. Quem faz o exame pela primeira vez tem 68% mais chance de ser aprovado. Mas quem reprova e volta para a edição seguinte, vê esse percentual despencar e continua caindo a cada nova tentativa. Fica comigo porque nos próximos minutos você vai entender por que isso acontece e o mais importante, o que fazer para não ser mais um nessa estatística. E no final desse vídeo eu vou te mostrar como o Estratégia OAB e o Santander abriram uma janela gratuita para você mudar esse cenário agora. Olá! Eu sou o professor Gustavo Cordeiro, professor do Estratégia OAB e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos juntos entender por que tanta gente reprova na primeira fase, porque a resposta não é aquilo que você pensa. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se você já reprovou na primeira fase, o que você fez diferente na edição seguinte? Quase todo candidato que reprova acredita sinceramente que identificou o problema. Ah, eu fui mal em direito civil, eu não estudei ética o suficiente, empresarial me pegou de surpresa e na edição seguinte dedica mais tempo exatamente a essas disciplinas. Parece uma questão de lógica, certo? Errado! Não porque a disciplina não importa, mas porque o diagnóstico foi feito com base no gabarito, não no raciocínio que levou você às respostas erradas. Existe uma diferença enorme entre saber qual questão você errou e entender o porquê que o seu raciocínio jurídico foi na direção errada. Pensa comigo. Você errou uma questão de direito civil sobre vício dos negócios jurídicos. Mas por que você errou? Foi porque você não sabia o conteúdo? Foi porque a FGV usou uma palavra no enunciado que inverteu o sentido da questão e você não percebeu? Foi porque você eliminou as alternativas certas por uma lógica que faz sentido na teoria, mas que a banca não adota? Esses três cenários têm tratamentos completamente diferentes. E se você tratar tudo como preciso estudar mais direito civil, desculpa, você não vai resolver nenhum desses problemas. E é exatamente isso que mantém o candidato preso no ciclo da reprovação. O diagnóstico parece certo, mas ele na verdade é superficial. E um diagnóstico superficial gera um tratamento superficial, que não muda o resultado. Mas se o problema não é falta de estudo, então o que é? E aqui está outro dado que provavelmente vai te surpreender. O candidato que reprova e volta para a próxima edição geralmente não estuda menos, ele estuda mais horas, mais apostilas, mais videoaulas, mais conteúdo, o esforço aumenta, mas o resultado não. E por quê? Porque o problema nunca foi o volume do estudo, foi a ausência de método. E método na OAB tem um significado muito específico. Significa saber exatamente quais disciplinas concentram o maior peso histórico da prova e quanto tempo se dedicar a cada uma delas. A primeira fase tem 80 questões distribuídas entre 20 disciplinas. A tentação natural é estudar tudo com atenção parecida. Afinal, todas caem. Mas a FGV não distribui o peso de forma igual, nunca distribuiu. Portanto, o segredo é se dedicar com maior concentração e energia nessas disciplinas que representam a maior fatia da prova. Método também significa entender como a FGV formula as questões. A banca tem uma linguagem própria, ela usa distratores que parecem corretos para quem memorizou o conteúdo, mas não entendeu a lógica que existe por detrás daquela norma. A FGV inverte situações, cria casos limite, testa o raciocínio aplicado, não a reprodução da lei. Quem estuda só para memorizar o que está escrito no artigo vai errar as questões sobre conteúdo que ele conhece. Porque o problema não é o conteúdo, não é o que está escrito no artigo, é a forma como a banca aplica aquele conteúdo. E sem um treino no formato real da prova, ou seja, sem resolver questões da FGV com correção que aplique o raciocínio de cada alternativa, você chega para a prova pela primeira vez, mesmo que seja a terceira ou a quarta vez que você faz aquele exame, porque você nunca treinou para aquele formato específico.
só estudou o conteúdo que ele testa. Esforço sem direcionamento não acumula. Ele se desperdiça silenciosamente a cada edição. Mas aí você me pergunta, se é assim, por que é que quem faz o exame da OAB pela primeira vez tem uma chance maior de passar do que aqueles que voltam para fazer os próximos exames? E esse é o ponto mais contraintuitivo de toda a análise. E ele vai mudar a forma como você enxerga a sua situação. Quem é aprovado na primeira tentativa não é necessariamente mais inteligente, não teve uma faculdade melhor, professores melhores e não necessariamente estudou mais do que os outros. O que esse candidato teve na maioria dos casos foi uma preparação estruturada e desde o início, sem vícios acumulados, sem uma falsa familiaridade com a prova e sem a armadilha que as reprovações anteriores criam. Porque as reprovações anteriores, elas criam a armadilha. Depois de fazer o exame 2, 3, 4 vezes, o candidato começa a sentir que já conhece a prova. Já sabe como é que é a sala, já sabe o tempo de prova que ele tem para responder as questões, já conhece o formato e essa familiaridade pode parecer até um paradoxo, começa a substituir o rigor. O candidato relaxa em certos pontos porque já sabe como é que é, confia no feeling de quem já esteve lá antes, e o feeling não passa na UAB. Além disso, cada reprovação sem o diagnóstico correto instala um vício de estudo. O candidato aprende a estudar do jeito errado, com mais profundidade. Decora mais, mas decora errado. Resolve mais questões, mas sem entender por que é que ele errou aquela questão. E chega na prova seguinte com mais conteúdo na cabeça e com o mesmo padrão de raciocínio que já não funcionou das outras vezes. A primeira tentativa tem a maior taxa de aprovação porque o candidato ainda não desenvolveu esses vícios, não está perdido dentro desse ciclo. E a preparação, na primeira fase, é mais linear, do zero, sem interferências das tentativas anteriores. É mais fácil construir do zero do que desconstruir o que foi mal construído. Isso significa que quem já reprovou está condenado? Não, evidentemente não. Significa que a solução não é estudar mais, é estudar diferente. E essa expressão diferente tem um significado bem preciso aqui. Quebrar o ciclo exige mudar a pergunta que você faz depois de cada erro. A pergunta errada é: qual disciplina eu preciso estudar mais? E a pergunta certa: qual foi o raciocínio que me levou a essa resposta errada? Onde foi que ele me quebrou, que ele me derrubou? Isso só é possível com 3 elementos que precisam estar juntos. Primeiro, um plano de estudos que distribua o tempo de acordo com o peso real de cada disciplina na prova, não com a sensação de onde você está mais fraco. Segundo, simulados no formato exato da FGV, com uma correção que explique o raciocínio de cada alternativa, não apenas o gabarito. Por que saber o gabarito sem entender por que as outras alternativas estão erradas não conserta o raciocínio, apenas confirma que você errou, e isso você já sabe. Terceiro, mentoria ou um acompanhamento que te ajude a identificar o padrão dos seus erros, se são de conteúdo, de interpretação, de enunciado ou de lógica de eliminação de alternativas. E cada um desses padrões tem uma solução diferente. Quando esses 3 elementos estão unidos, presentes, a preparação muda de natureza. Você para de estudar para acumular conteúdo e começa a treinar para raciocinar no formato que a FGV exige. E aí é que o ciclo da reprovação, a espiral da desgraça, acaba. E é exatamente por isso que a parceria que o Estratégia OAB firmou com o Santander Open Academy faz tanto sentido nesse momento. São 1.500 bolsas 100% gratuitas para o preparatório completo da primeira fase, com simulados no formato real da FGV, e-books, mentoria, plano de estudos estruturado por disciplina e por peso de prova. Tudo o que você precisaria parar para repetir o ciclo e entrar na próxima edição com uma preparação verdadeiramente diferente. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. As vagas são limitadas. Acesse agora, faça o cadastro
e garanta a sua. E para se inscrever é muito fácil. As inscrições vão até o dia 31 de maio. Você entra no link da descrição, clica em Quero candidatar-me, preenche os seus dados e pronto. Você se inscreve para concorrer a uma dessas 1.500 bolsas. A próxima edição do exame da OAB pode ser a última. Não porque você vai desistir, mas porque, enfim, você vai conseguir passar. Mas isso acontece se você chegar nela com uma preparação diferente de tudo que você já fez antes. O ciclo não se interrompe sozinho. Ele só quebra quando você muda o método. E se esse vídeo fez você enxergar algo que você não tinha visto sobre a sua preparação, deixe seu like, compartilha com alguém que está nessa mesma situação e comenta aqui embaixo em qual edição você está e o que você pretende mudar dessa vez. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. O Estratégia OAB está aqui até a sua aprovação. Deixo você um forte abraço, fique com Deus, bons estudos e tchau, tchau.